Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje é o capítulo 13 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 13. O fundamento da reforma das escolas é a ordem exata em tudo. A ordem é a alma das coisas. 1. Se procurarmos que é que conserva no seu ser o universo, juntamente com todas as coisas particulares, verificamos que não é senão a ordem, a qual é a disposição das coisas anteriores e posteriores, maiores e menores, semelhantes e dissemelhantes, consoante o lugar, o tempo, o número, as dimensões e o peso devido e conveniente a cada uma delas. Por isso, alguém disse com elegância e verdade que a ordem é a alma das coisas. Com efeito, tudo aquilo que é ordenado durante todo o tempo em que conserva a ordem, conserva o seu estado e a sua integridade. Se afasta da ordem, debilita-se, vacila, cambaleia e cai. O que é evidente por toda a espécie de exemplos tirados de toda a natureza e da arte. Ilustra-se esta verdade com exemplos tirados. 1. Do mundo. 2. Efetivamente, que é que faz com que o mundo seja o mundo e se mantenha na sua plenitude? Sem dúvida, o fato de que cada criatura, segundo a prescrição da natureza, permanece escrupulosamente dentro dos seus próprios limites. Esta manutenção da ordem particular conserva a ordem do universo. 2. Do firmamento. 3. Que é que faz correr de modo tão ordenado e sem qualquer confusão de século em século o tempo dividido com tanta precisão em anos, meses e dias? Unicamente a ordem imutável do firmamento. 3. De animaizinhos que trabalham com exatidão e precisão singular. 4. Que é que faz com que as abelhas, as formigas e as aranhas executem trabalhos tão exatos e precisos que a inteligência do homem neles encontra matéria mais para admirar que para imitar. Nada mais que a sua habilidade inata para observar em todos os seus atos a ordem, o número e a medida. 4. Do corpo humano. 5. Que é que faz com que o corpo humano seja um organismo tão maravilhoso que pode realizar um número de ações quase infinito, embora não seja dotado de instrumentos infinitos. Ou seja, porque é que, com o número reduzido de membros que o compõem, pode realizar trabalhos de tão maravilhosa variedade, não tendo motivos para desejar outros, nem para ser diferente do que é. Isso resulta, sem dúvida, da sábia proporção de todos os membros, tanto em si mesmos como na relação de uns para com os outros. 5. Da nossa mente. 6. Que é que faz com que um só espírito, infundido no corpo, baste para governar todo o corpo e, ao mesmo tempo, para realizar tantas ações? Nada mais que a ordem, em virtude da qual todos os membros estão unidos por vínculos perpétuos e se deixam mover em todas as direções a um sinal do primeiro movimento que provém da mente. 6. De um reino sabiamente administrado. 7. Que é que faz com que um só homem, rei ou imperador, possa governar povos inteiros, de tal maneira que, embora as opiniões sejam tantas quantas as cabeças, todavia, todos seguem a vontade desse único homem e, se esse homem faz andar bem a administração, necessariamente tudo anda bem. Nada mais que a ordem, em virtude da qual todos, ligados pelos vínculos da lei e da obediência, estão sujeitos a esse sumo moderador do Estado, dependendo alguns dele imediatamente e outros de cada um destes, e assim sucessivamente uns dos outros até ao último. Exatamente como os anéis de uma cadeia que, estando ligados uns aos outros, se move o primeiro,
movem-se todos, e se o primeiro está parado, estão todos parados. 7. Da máquina de Arquimedes. 8. Que é que permitiu que Hierão, sozinho, pudesse lançar ao mar uma mole tão grande que tantas centenas de homens haviam tentado em vão mover? Apenas uma pequena máquina, construída segundo as regras da arte e munida de numerosos cilindros, roldanas e cordas combinadas de tal maneira que, uma peça ajudando a outra, as forças fossem multiplicadas. 8. Dos canhões. 9. Os terríveis efeitos dos canhões, com os quais se destroem muros, se abatem torres e se desbaratam exércitos, não provém senão de uma ordem determinada dos maquinismos e da aplicação de substâncias ativas a substâncias passivas. Ou seja, de uma dose exata de nitrato misturado com enxofre, uma substância muito fria com uma substância muito quente, da devida proporção da bomba, da suficiente quantidade de pólvora, da boa estrutura das balas e, finalmente, da boa direção dos tiros. Se falta uma só destas coisas, todo o aparelho se torna inútil. 9. Da arte tipográfica. 10. Que é que torna tão perfeita a arte tipográfica, pela qual os livros são multiplicados rapidamente, elegantemente, corretamente? Sem dúvida, a ordem observada na boa fabricação, fundição e acabamento dos tipos metálicos das letras, na sua distribuição nos caixotins, na sua disposição em páginas, na sua colocação sobre o prelo, etc. Na preparação, corte e dobragem do papel, etc. 10. Do carro. 11. E para que aborde também o domínio das artes mecânicas, pergunto: que é que faz com que um carro, ou seja, a madeira e o ferro, efetivamente ele é composto dessas duas matérias, vá tão veloz atrás dos cavalos que correm à frente e sirva tão bem para transportar homens e coisas pesadas? Nada mais que a coordenação da madeira e do ferro, transformados, segundo as regras da arte, em rodas, eixos, timões, atrelagens, etc. Com efeito, se uma só destas peças se despedaça ou se quebra, a máquina já não serve para nada. 11. Do navio. 12. Que é que faz com que os homens subam para um pedaço de madeira e, confiando-se ao mar furioso, se aventurem até aos antípodas e regressem são e salvos? Nada mais que a coordenação da quilha, dos mastros, das antenas, das velas, dos remos, do leme, da âncora, da bússola e dos restantes instrumentos do navio. Se algum deles vier a perder-se, há perigo de balanços, de naufrágio e de morte. 12. Do relógio. 13. Qual, enfim, a razão porque no relógio, instrumento que mede o tempo, o metal trabalhado e ligado de várias maneiras produz movimentos espontâneos e assim marca harmonicamente os minutos, as horas, os dias, os meses e até talvez os anos, e não só nos permite ver, mas até nos permite ouvir, mesmo de longe e às escuras, que horas são. Qual a razão por que este instrumento desperta o homem a hora que ele quer e até acende a luz de tal maneira que, ao acordarmos, vemos imediatamente o quarto iluminado? Qual a razão por que o relógio nos permite ver sucessivamente também o calendário político, religioso e doméstico, as fases da lua, o curso dos planetas e os eclipses? Que coisa haverá digna de admiração se dela não é digno este relógio? Acaso o metal, substância de sua natureza inanimada, produz movimentos tão vivos, tão constantes, tão regulares? Antes de ser inventado, não teria sido considerado uma coisa tão impossível como se alguém tivesse afirmado que as plantas e as pedras podiam caminhar? No entanto, os olhos atestam
que ele é uma coisa real. Todo o mistério do relógio consiste na ordem. 14. Mas que força oculta anima o relógio? Nenhuma outra senão a força da ordem, que manifestamente reina em todas as suas partes, ou seja, a força proveniente da disposição de todas as suas peças, que concorrem com o seu número, as suas dimensões e a sua ordem, para tornar aquela disposição tal que cada peça tem um papel determinado e meios para o desempenhar. Ou seja, a proporção exata de cada peça com as outras, a harmonia de cada uma com as que lhe estão em relação e leis mútuas para comunicar reciprocamente a força umas às outras. Assim, tudo se passa exatamente como num corpo vivo, posto em movimento pelo próprio espírito. Se, todavia, qualquer peça se estilhaça, ou se parte, ou anda mal, ou começa a estar bamba, ou se torce, ainda que seja a rodinha mais pequena, o eixo mais pequeno, o parafuso mais pequeno, imediatamente todo o relógio para ou anda mal. Deste modo, se torna evidente que tudo depende apenas da ordem. Espera encontrar-se uma forma de escolas semelhantes ao relógio. 15. A arte de ensinar nada mais exige, portanto, que uma habilidosa repartição do tempo, das matérias e do método. Se a conseguirmos estabelecer com exatidão, não será mais difícil ensinar tudo à juventude escolar, por mais numerosa que ela seja, que imprimir com letra elegantíssima em máquinas tipográficas 1000 folhas por dia, ou remover com a máquina de Arquimedes casas, torres ou qualquer outra espécie de pesos, ou atravessar num navio o oceano e atingir o novo mundo. E tudo andará com não menor prontidão que um relógio, posto em movimento regular pelos seus pesos. E tão suave e agradavelmente como é suave e agradável o andamento de um tal autômato. E, finalmente, com tanta certeza quanta pode obter-se de qualquer instrumento semelhante, construído segundo as regras da arte. Conclusão. 16. Procuremos, portanto, em nome do Altíssimo, dar às escolas uma organização tal que corresponda em todos os pontos à de um relógio, construído segundo as regras da arte e elegantemente ornado de cinzeladuras variadas.